Você sabia que o livro de Ruth nos traz grandes lições acerca da lei da semeadura? Você sabia que quando se planta com fé em Moabe, se colhe as bênçãos de Deus em Belém? Você sabe as lições espirituais acerca da colheita que Ruth fez? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo. Você está na CAT, Academia Teológica e Ensinos, você está no meu canal Pastor Rodrigo Gomes, da EBD, onde nós aprendemos semanalmente a Escola Bíblica Dominical. Quero mandar um abraço a todos os inscritos do canal, a todos os assinantes da CAT, a todos os irmãos que adquiriram os nossos slides e a todos os irmãos dos grupos do WhatsApp. Que Deus abençoe e recompense a cada irmão. Hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 4, que tem como tema o encontro de Ruth com Boaz. Eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Fátima Franca, lá de Natal, Rio Grande do Norte. E também o pastor Jesué, não é Josué, Jesué Pereira, ali de São Paulo. Eles mandaram ali uns comentários bem edificantes, que Deus abençoe. E também na pessoa desses irmãos, abraçar todos os irmãos que fazem comentários nos nossos vídeos. E parabéns os irmãos que responderam a tarefa. Lá no livro de Juízes, capítulo 19, 20 e 21, você encontra a história da tribo de Benjamim, que quase foi eliminada, né? Você vai ver ali a concubina de um levita, o que fizeram com ela, e aí as tribos quase eliminaram a tribo de Benjamim. Parabéns por esse envolvimento, esse engajamento que os irmãos tiveram aí nessa tarefa. E falando aqui em engajamento, envolvimento, você está vendo essas Bíblias aqui do meu lado? Os irmãos sabem que eu gosto de me aproximar dos irmãos. Se eu pudesse, eu ia na casa de cada um dos irmãos, dar um abraço, cumprimentar, fazer uma oração, cantar um hino, mas a gente não tem essa condição. Então eu decidi, irmãos, eu quero sortear 3 Bíblias, tá? Eu quero colocar aqui uma dedicatória, aqui tem uma Bíblia maravilhosa com harpa, tá? E juntamente são 3 Bíblias e 3 capas da lição da Escola Bíblica Dominical. São capas aqui de plástico para você proteger a tua lição. Eu já coloquei uma aqui na minha lição, né? São capas que protegem de amassar, de água, né? De qualquer dificuldade que possa encontrar aí. Protege a tua lição. Cada Bíblia eu vou mandar uma Bíblia e uma capa. Tá, eu quero fazer uma dedicatória linda para os irmãos terem algo, sabe, que possa assim nos aproximar um pouco mais. E eu quero mandar essa Bíblia para a tua casa. Você vai guardar com carinho, ela tem harpa, você vai ler ela, vai ver a dedicatória que eu vou fazer para os irmãos, pastor Rodrigo Gomes. E é uma forma de a gente se aproximar. Mas eu vou pedir uma gentileza a todos os irmãos. Os irmãos sabem que esse canal aqui no YouTube tem o projeto, tem o propósito de ganhar almas. Eu não sei, tem vários canais no YouTube, né? As pessoas aí criam seus canais e eu não sei o destino que eles dão com os recursos que o YouTube envia. Mas os irmãos aqui, eu nunca escondi dos irmãos. Nós temos projetos na obra missionária por meio desse canal. Nós temos um projeto no Paraguai, temos um projeto na África, queremos ampliar os nossos projetos. Eu quero ampliar para o Haiti, quero ampliar para a Índia. Então eu preciso que os irmãos me ajudem. Se cada irmão que assistir aqui chegar na tua congregação, olha, você já achar 2 irmãos novos para se inscrever no canal, você já conhece o canal do pastor Rodrigo? Não. Então se inscreva agora aqui, pega o teu celular, se inscreva. Eu estou lançando a campanha aqui, irmãos, semeando a palavra através da EBD. Nós sabemos que a EBD no Brasil e no mundo, ela tem recuado, está diminuindo o interesse pela EBD. E nós temos aí, irmãos, essa grande ferramenta para semear a palavra de Deus, que é a EBD. Então eu quero convidar os irmãos para entrar numa campanha comigo, semeando a palavra através da EBD. De que forma? Você vai compartilhar esse canal. Vai pegar 2 pessoas da tua congregação e nós estamos aí lançando a campanha Semeando a Palavra através da EBD e precisamos alcançar 50 mil inscritos no nosso canal. Nós temos aí quase 30 mil inscritos. Se cada irmão que está aqui inscrito
trouxer mais 2, rapidinho, em questão de uma semana, a gente chega a 50 mil inscritos. Quando chegar a 50 mil inscritos, aí no vídeo dos 50 mil inscritos, os comentários que os irmãos fizerem ali, eu vou sortear um desses comentários, na verdade serão 3 comentários, e vou mandar essa Bíblia com harpa cristã de presente a todos os irmãos. Deixa eu baixar ela aqui para não ter perigo de cair. Juntamente, né, uma Bíblia e uma capa da lição da Escola Bíblica Dominical, que tem sido um trimestre abençoado. Nós temos aqui a nossa revista, ó, essa aqui é a lição capa dura, né? E os irmãos, é uma pena que a gente tentou encomendar, né, um outro tipo de capa, né? Essa capa aqui que eu uso na minha lição, mas a CPAD, a gente foi lá na loja da CPAD, eles não tem mais dessas capas aqui. Eu queria mandar uma capa melhor ainda para os irmãos, porque os irmãos sabem o carinho pastoral que eu tenho por todos os irmãos. Mas a gente comprou essas 3 capas aqui e a gente vai mandar juntamente com as Bíblias. Então está lançada a campanha, precisamos alcançar 50 mil inscritos para que a gente possa angariar fundos através do YouTube e ter mais projetos na obra missionária. E chegando aos 50 mil, eu vou mandar essas Bíblias de presente aos irmãos. E eu quero que você... É fácil. Cada um chega na tua congregação ou na tua casa mesmo. Aqui, ó, se inscreva no canal do Pastor Rodrigo. Se você arrumar mais 2 inscritos, nós já vamos dobrar o número. E eu tô com uma novidade maravilhosa e mais pelos próximos dias eu vou divulgar para os irmãos. Eu peço a paciência dos irmãos, né? E quero aqui dar um aviso respeitoso a todos os irmãos que deixam comentários ali nos nossos vídeos. Irmãos, nós não aceitamos comentários ofensivos. Tem pessoas que fazem comentário ali ofensivos. Então a gente vai bloquear essas pessoas. Aqui é um canal, um conteúdo gratuito que eu estou disponibilizando para os irmãos. É uma aula gratuita. É um conteúdo gratuito. Tem a opção de você avançar o vídeo. Se você não tem paciência para ouvir a divulgação do meu trabalho, avança o vídeo. É só você avançar o vídeo, pronto. O vídeo é gratuito, é um conteúdo gratuito que eu estou oferecendo para os irmãos. E aí, mesmo assim, ainda tem pessoas que fazem comentário ofensivo ali. Então a gente vai excluir esses comentários e bloquear essas pessoas. Então aqui, irmãos, é um grupo de relacionamento fraternal. É um grupo de relacionamento onde nós temos que se relacionar com respeito, com carinho, com amizade, tá? E essas pessoas que às vezes querem entrar nos canais para promover divisão, dá uma olhadinha na grande maioria dos comentários positivos e que isso sirva de exemplo para mostrar para você que a maioria das pessoas aqui tem comunhão. Então, se alguém quiser fazer comentário desrespeitoso, então essa pessoa vai ser bloqueada, não vai ter comunhão conosco, tá? Eu gostaria de você que nos apoia, faz um comentário aí, faz um comentário do nosso trabalho. Pastor Rodrigo, eu apoio esse trabalho. Deixa um comentário aí e vai ser bênção para as pessoas verem que aqui nós temos comunhão, ok? Vamos fazer a nossa oração? Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder realizar este projeto, este trabalho, e mais uma vez estudar a Tua Palavra. Venha abençoar, Pai, cada filho Teu, cada servo do Senhor, aonde este vídeo chegar. Recompense com a bênção da saúde, com a bênção da paz e da prosperidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Tome posse desta bênção. Nós vamos aqui entrar na nossa lição, lembrando que você pode adquirir, viu? Você pode adquirir os nossos slides, faz uma diferença tremenda. Até tem um vídeo, um comentário de um irmão, quero que você ouça agora, preste bem atenção e veja o efeito que os nossos materiais estão produzindo para contribuir com o ministério de quem ensina a palavra de Deus. Ouça esse testemunho. A paz do Senhor, meus amados irmãos de todo o Brasil, em todos os lugares. Eu sou o pastor Carlos Marçal, aqui de Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Estou fazendo esse vídeo para mostrar a você um trabalho excelentíssimo da parte do pastor Rodrigo Gomes, que está lá em Santa Catarina, em Lages, na Serra Catarinense, mostrando um trabalho a respeito da Catflix, um trabalho excelente, né, que traz slides, que traz uma percepção melhor da nossa escola bíblica dominical, né, está nos ajudando muito, né, para todos os professores. Eu aconselho você entrar na Catflix, que é um trabalho excelente,
e que traz muitos subsídios para a Escola Bíblica Dominical. Estamos contentes com esse trabalho e vamos aprimorar a nossa Escola Dominical através dos slides fornecidos pela Catflix. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua consideração. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Amém. Estão vendo? Aí eu quero mandar um abraço ao pastor Carlos, lá dos Estados Unidos. Os nossos slides têm chegado, irmãos, em praticamente todos os estados do Brasil. São milhares de irmãos que estão já adquirindo os nossos slides. E graças a Deus, nossos slides já alcançou os 4 continentes. Nós temos aí irmãos na Europa, temos irmãos na Ásia, temos irmãos aqui na América. Nós temos irmãos na África, que já me mandaram mensagem lá da África. Então hoje os nossos materiais estão nos 4 continentes, os mais habitados continentes do planeta. Então eu gostaria de louvar a Deus pela vida de todos esses irmãos. E você que deseja se tornar uma autoridade para ensinar e deseja aprender mais, o que você faz com R$2 por semana? O que você faz com R$4 por semana? Nós temos o plano trimestral, que vai dar em torno de R$4 e pouquinho por semana, e temos o plano anual dos slides, que dá em torno de R$2 e pouquinho por semana. O que você faz com esse valor? Não faz nada. Então invista no teu ministério para que você aprenda mais e ensine com excelência. Os nossos materiais, nós temos aqui o texto áureo. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. No meio teológico, Ruth 2:12 seria o texto áureo do livro. Porque essa é a ideia. Todo aquele que se aproxima de Deus, por Deus é recompensado. Então tem muitas lições no livro de Ruth, mas a ideia central do livro é essa. A misericórdia de Deus estendida a todos, e quem desejar se aproximar de Deus, por Deus será abençoado. Ruth desejou se aproximar de Deus e foi muito recompensada. Lembrando que tem lições espirituais fantásticas, o livro de Ruth, porque ela semeou lá em Moabe. E Moabe, irmãos, na linguagem espiritual, representa o mundo que nós vivemos hoje. E Ruth representa a igreja. Então, assim como Ruth semeou a fé em Deus lá em Moabe e colheu as bênçãos lá em Belém, na casa de pão, hoje a igreja aqui em Moabe, que é esse mundo pagão que não teme a Deus, a igreja semeia fé genuína no Deus verdadeiro e pode ter certeza, das mãos de Boaz, o Senhor Jesus, nós iremos receber muitas bênçãos na casa do pão, em Belém, na Belém celestial. Belém quer dizer casa do pão. Jesus disse, na casa do meu Pai. Então nós temos uma casa onde nós iremos receber das mãos de Boaz, o Senhor Jesus, as ricas bênçãos da nossa semeadura. Vamos fazer uma linda colheita no reino de Deus. Como eu disse, as verdades do reino de Deus, elas são as mesmas, porém elas aparecem em várias partes da Bíblia. E aqui no livro de Ruth aparecem grandes verdades centrais da nossa fé. A leitura bíblica em classe, aliás, a verdade prática, o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. A leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, e também versículo 11, 12 e 14. Lembrando que na lição eu encontrei um errinho didático, que é normal. Às vezes até os meus slides acontece um erro didático ali, um erro de digitação. Então a gente pede perdão, ratifica, Como houve no slide passado. Eu quero aqui pedir perdão aos irmãos, até mandei uma justificativa lá para os Estados Unidos, porque ali houve um erro de digitação. Ao invés de eu ter colocado que na Bíblia cristã os livros proféticos são num número de 17 livros, eu acabei errando e coloquei 21 livros. Então eu peço perdão, mas isso pode acontecer. E na lição de número 4 eu encontrei aqui um erro de digitação. Tá? Já vou mostrar para vocês aqui, pega a tua lição aí. O tópico que tem esse erro, deixa eu mostrar para os irmãos aqui. Tópico 2, Goel e Levir. Aqui em Levítico 25, do 25 ao 28, e aparece aqui, do 47 ao 59, aí não tem, irmãos, isso na Bíblia lá em Levítico, tá? Olha só, abra a tua Bíblia lá que eu vou mostrar para os irmãos verem que às vezes pode acontecer
Ó, quantos capítulos tem Levítico? Ó, Levítico tem 27 capítulos, tá? E aqui mostra aqui, ó, Levítico 25 ao 28, e aí 47 ao 59. Aqui, irmãos, a especificação da regra de pontuação aqui está mostrando que seria capítulo, tá? Do capítulo 47 ao 59. Mas não, são versículos aqui, tá? Do versículo 47, deixa eu pegar para os irmãos aqui, lá no capítulo 25, é no mesmo capítulo, tá? Aqui é no mesmo capítulo. Nem precisava ter esse ponto e vírgula aqui. Poderia ter feito assim, ó, Levítico 25, do versículo 25 ao 28, aí vírgula, versículo 47, e aí sim, aí o tracinho 59, tá? E aí nós temos aqui, ó, só que não tem no capítulo 25, 59 versículos. Tem 55 versículos. Então seria do versículo 47, que ainda aparece aqui a questão do estrangeiro, do vendido, é a questão aqui do resgate, tá? Então aqui, qual é o versículo correto, pastor Rodrigo? Corrige aí. Levítico 25, ponto, do 25 ao 28, vírgula, 47 ao 55, não é 59, tá? Aqui é onde está o errinho de digitação. Não é 59, é 55. E são os mesmos versículos do capítulo 25. Mas não precisava aqui ponto e vírgula. Quando coloca ponto e vírgula, já vai especificar outro capítulo à frente. E se é versículo, basta simplesmente separá-los com uma vírgula. Então deveria ter sido assim, ó, Levítico 25, 25 ao 28, vírgula, versículo 47 ao 55. Mas aqui tem o ponto e vírgula, que não precisava ter. Quando você coloca ponto e vírgula, o próximo número que vem ali é capítulo. E aí, aqui continua sendo versículo, mas o errinho que tem aqui é que não é 59, vai até os 55, ok? Mas isso acontece, né? Isso pode acontecer, que como não tem aqui nenhum livro especificado, tem só números, o livro é Levítico. O capítulo, tem só um capítulo aqui especificado, que é o capítulo 25. O resto tudo aqui é versículo. E daí o capítulo 25 termina com 55 versículos, né? Como eu acabei de mostrar aqui, abra a tua Bíblia aí para a gente corrigir junto. É uma aula, né, irmãos? A gente faz parte. Então, mostrando para os irmãos aqui, isso pode acontecer. Ó, Levítico 25 está aqui. E tem só 55 versículos o capítulo 25. E aqui foi colocado 59. Só para corrigir para os irmãos aí não ter problema lá de alguém pesquisar e ficar perdido. Objetivo da lição: apresentar a proposta de Noemi, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra e refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. Como eu disse, o livro de Ruth é um dos livros que mais ensina sobre a lei da semeadura. Questionário, método tempestade cerebral, quem era Boaz? Qual o significado de Goel e Levir? Lembrando que Goel é em hebraico, Levir é em latim, ok? O que motivou Boaz a tratar Ruth com tanta generosidade? E qual a reação de Noemi quando Ruth lhe informou sobre Boaz? Introdução. Nesta lição veremos como o Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. E a primeira parte diz, Boaz, o remidor. Primeiro tópico, um homem próspero. Olha que interessante, irmãos. Letra A, B e C. Pela providência de Deus, Boaz estava nos planos do Senhor, pois este era fruto. Boaz era fruto da união da prostituta Raabe com Salmão e Salmão, um descendente direto da tribo de Judá. Então, o fato de Raabe ter se casado com Salmão ele era descendente da tribo de Judá, e Deus já havia trabalhado para que Boaz entrasse na linhagem da descendência de Judá. Então o próprio Deus já estava trabalhando, escolhendo, trazendo Boaz aí a essa existência maravilhosa para ser um abençoador de muitas vidas. E acabou sendo, né?
especialmente de Ruth. Então, pela providência de Deus, Boaz estava nos planos do Senhor, pois este, Boaz, ele era fruto da união da prostituta Raabe e Salmão, um descendente direto da tribo de Judá. Confere a genealogia que está lá em Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Letra B. Por ser Boaz descendente de uma estrangeira, ele sabia valorizar os estrangeiros. Por isso que Deus já trabalhou e trouxe esse homem à existência, fruto de uma relação de um descendente da tribo de Judá com uma estrangeira, que era Raabe, lá de Jericó, uma prostituta inclusive. E aí Deus, na sua onisciência, trabalhou e trouxe Boaz à existência, fruto de uma união da descendência de Judá como estrangeira, e Boaz cresceu sabendo. E através disso ele soube valorizar a estrangeira Ruth. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? A cultura hebraica da época, a cultura dos hebreus naquela época era muito rígida em relação a aceitar estrangeiros na família. Já era rígido, já era um preconceito imenso aceitar um estrangeiro no convívio social. Muito mais ainda aceitar um estrangeiro na família. Então, como Deus tinha um projeto de salvação dos gentios, o próprio Deus foi trabalhando para que entre os hebreus tivesse pessoas que soubesse compreender e aceitar e tratar bem os estrangeiros. Então, por isso que Boaz, ele foi escolhido por Deus. Boaz é um projeto de Deus a favor dos estrangeiros, dos gentios. Tá? Por ser Boaz descendente de uma estrangeira, ele sabia valorizar os estrangeiros. Confere lá Josué 2 e 1 e Ruth, capítulo 2, versículo 10 e 11. Letra C. A Bíblia dá testemunho de que Boaz temia a Deus. E por esta causa, ele havia sido abençoado com muitas posses. Confere lá em Ruth, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Ele deu provas de que temia a Deus. E ele era um projeto de Deus, e Deus então o abençoou ricamente, para que ele servisse de bênção, principalmente aos gentios. Se alguém perguntar para você qual uma das finalidades da existência de Boaz, pode responder sem medo. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus a favor dos gentios. Ele mesmo era filho de uma mulher considerada gentílica, Raabe. Então, tudo Deus tem um propósito. Vamos lá. 2. Goel e Levir. Goel, do hebraico, significa resgatar, e Levir, do latim, significa cunhado. Tem um outro errinho aqui na lição, irmãos, que eu vou mostrar para vocês. Confere lá comigo. Lá embaixo diz assim, ó, já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado, essa expressão aqui não está correta, irmãos. Seria o irmão do marido, o próprio cunhado, não o irmão do cunhado. Porque era o cunhado que deveria resgatar a viúva, o cunhado. Havia essa lei. Então, se Elimeleque faleceu e ele tinha um irmão, esse irmão era cunhado da viúva. Então, o cunhado, que significa a palavra levir, né, do levirato, o cunhado ia resgatar a viúva. Então, aqui não fecha. Já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado, não, o irmão do marido falecido, ele iria se casar com a viúva. Então, só para corrigir aqui, porque alguém vai achar muito estranha essa expressão. Isso acontece também, deve ter sido um erro aqui de digitação na conjugação aqui das palavras, ok? Então, vamos lá. Goel, do hebraico, significa resgatar. E Levir, do latim, significa cunhado. Letra B. Uma das coisas mais importantes na cultura dos hebreus, agora redobra a tua atenção, para você entender o porquê dessa lei do levirato. Aí você vai entender. A lição não trouxe com clareza aqui, mas eu estou explicando para você. Preste bem atenção. Uma das coisas mais importantes da cultura dos hebreus
era a honra de uma família. E explico por quê. Dessa forma, Deus estabeleceu a lei do resgate e do levirato para que os bens e a descendência de uma família fosse recuperada, especialmente a honra da família. Confere lá Levítico 25, do versículo 25 ao 28, e Deuteronômio 25, do versículo 5 ao 10. Agora a letra C. Visto que o reino de Deus é eterno, o Senhor deseja que a memória do justo seja abençoada e sempre honrada. Por isso que Deus deixou essa lei do levirato, essa lei do resgate. Por quê? Deus estava oferecendo uma chance aos justos de que a memória desses justos não fosse esquecida. E por que Deus não quer que a memória do justo seja esquecida? Porque o reino dele é eterno. Deus quer que eternamente os seus filhos sejam honrados. E aí, por isso que havia essa lei do levirato. Era uma bênção de Deus sobre a família do justo. E tem isso na Bíblia, Rodrigo. Confere lá Ruth, capítulo 2, versículo 20, e confere Provérbios, capítulo 10, versículo 7, que eu vou ler para os irmãos. Provérbios 10 e 7. Olha o que diz o texto, Deus honrando a memória do justo. Provérbios 10 e 7. E ó, já estou fazendo estudo aqui nessa Bíblia que vai ser de alguém, viu? Vai ser de alguém essa Bíblia. O pastor Rodrigo vai mandar com muito carinho. Você vai poder abrir na tua casa. Essa aqui é a Bíblia que o pastor Rodrigo me mandou. Então, 10 e 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Então, o ímpio não tem problema esquecer. Agora, como o reino de Deus é eterno, Deus quer honrar eternamente a memória do justo. Por isso que tinha a lei do levirato, para continuar abençoando a descendência daquele homem, para continuar abençoando os bens que passou pela mão daquele homem. Por quê? O reino de Deus é eterno e Deus tem esse projeto com os seus filhos. Lá em Ruth 2 e 20, olha o que diz o texto. Isso aqui é muito importante também, para você entender a expressão da Noemi, quando ela fala o que ela fala aqui em Ruth 2 e 20. Ó, acompanhe comigo aí. Ruth 2 e 20. Bíblia nova, né? As páginas às vezes não abrem direito. Vamos lá, para você entender. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Tá vendo? Por que ela usa essa expressão? Deus está honrando Elimeleque. E aqui cai por terra, irmãos. É muita maldade. Tem crente que é. Eu já vi pregador, me perdoe a expressão, sentar além Elimeleque, chamar Elimeleque de irresponsável, de isso mais aquilo. Por que saiu de Belém? Sofrer numa terra pagã? Irmãos, era comum naquela época. As tribos estavam rebeldes. Havia escassez em vários lugares, as pessoas tomavam iniciativa para cuidar de suas famílias. E Elimeleque serviu de bênção, a família dele lá em Moabe, para abençoar os moabitas, como eu falei, a casa de pão. Eles levaram o pão celestial para Moabe e as pessoas comeram e aceitaram a fé no Deus de Israel. E quando acontece deles morrerem lá, pagou o preço e tal, não fico condenando Elimeleque. A própria esposa dá testemunho aqui que Deus estava honrando a memória dos que já tinham sido mortos. Por que Deus honrou eles? Porque eles não tinham feito nada que desagradasse a Deus, para merecer juízo, para merecer castigo. É uma irresponsabilidade de alguns pregadores, deitando além Elimeleque. E a própria esposa diz aqui, ó, ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, eles mesmos, e os mortos, seu esposo e os seus filhos. E eu disse mais Noemi: este homem é o nosso parente chegado, e dentre os nossos remidores. Então era Deus abençoando a memória do justo. Por isso que tinha o remidor e tinha a lei do levirato. Vamos lá? Confere lá Ruth 2 e 20 e Provérbios 10 e 7. Temor e respeito. Letra A, B e C. Além de Boaz ser da descendência de Judá, preste bem atenção, ele tinha um caráter que agradava muito a Deus. Por essa causa, a provisão de Deus levou Ruth
a escolher o seu campo para trabalhar. Confere lá Ruth 2 e 3. Depois nós vamos ver aqui os acasos de Deus. Mas já quero adiantar aqui. Do nada, Ruth não conhecia ninguém, nem Noemi sabia que tinha um remidor lá, um parente. Ruth, eu vou trabalhar. Diz a Bíblia que tem algumas traduções que diz, e a sorte caiu no campo de Boaz. Essa foi a mão de Deus, a providência de Deus. Então Deus já estava trabalhando e levou lá no campo de Boaz. Por quê? Porque Boaz, irmãos, ele era tão abençoado que até no templo de Salomão, confere lá, tem 2 colunas, lá no livro dos Reis você vai ver, que uma das colunas se chamava Boaz. Boaz, a palavra Boaz significa ligeiro, rápido. Alguns relacionam a palavra como firme, né, forte, mas a palavra mesmo na raiz significa ligeiro, rápido. Então, preste atenção. Boaz deu provas de que temia a Deus quando abençoou os seus segadores. Ele deu prova, tá? Confere lá Ruth 2 e 4, ele chega e abençoa, que o Senhor seja convosco. Então, a Bíblia já está mostrando que ele temia a Deus. E desejou que Deus abençoasse os feitos de Ruth. Confere lá Ruth 2 e 12, para você ver que Boaz era um homem de Deus. Chegou para os seus trabalhadores abençoando eles. Olha o nível do relacionamento de Boaz com os trabalhadores, né? E aí nós aprendemos que tem patrão que verdadeiramente vive o reino de Deus, trata os funcionários com muito respeito mesmo. E Boaz, ele era esse homem, né? Boaz aqui no original, vem do hebraico boas, significa velocidade. Tá? Então, só para você ver aí. Então, Boaz deu provas de que temia a Deus. Letra C. Quando Boaz diz a Ruth que ela havia ido se abrigar debaixo das asas de Deus, ele testifica que Deus era o protetor do seu povo, incluindo ele. Então, ele diz assim lá em Ruth 2 e 12: sob cujas asas viestes te abrigar. Ele estava reconhecendo Deus como protetor de todo o seu povo, inclusive da sua vida. Então aqui Boaz, ele demonstra ter temor e muita sabedoria e respeito para se relacionar com as pessoas. Que homem abençoado, né? Vamos lá? Visão geral, Boaz era um homem próspero e respeitado por todos que o cercavam. Parte 2, o carinho de Boaz para com Ruth. Pureza não exclui a ternura. Tem irmãos que não vão entender esse tópico aqui, mas eu vou clarear para vocês, tá? Vamos lá, letra A, B e C. É possível se aproximar de certas pessoas sem perder o temor a Deus e a pureza espiritual? É uma pergunta que eu faço para vocês. É possível se aproximar de certas pessoas sem perder o temor a Deus e a pureza espiritual? Sim. Por que você colocou isso, pastor Rodrigo? Aprenda lá. Letra B. Boaz, sendo um hebreu, não teve dificuldades em se aproximar da moabita Ruth e usar de benevolência e gentileza para com a moça. Sendo um hebreu, não teve dificuldade de se aproximar de uma estrangeira. Havia muito preconceito naquela época. O próprio remidor, não se sabe o grau de parentesco daqueles familiares de Elimeleque. Alguns acham até que Boaz poderia ser sobrinho, né? Alguns historiadores acham que poderia ser sobrinho de Elimeleque, mas não se sabe o grau. Mas eles eram parentes. Mas tinha um parente ainda um pouco mais próximo a Elimeleque. Poderia ser um irmão de Elimeleque. E esse não quis, quando Boaz diz para ele: olha, você pode recuperar pela lei, compre as terras de Elimeleque, resgate, tá? E ali está a viúva, mas você vai ter que tomar a nora, né, como esposa. E a nora é moabita. Quando ele fala para comprar, o parente mais próximo até disse: eu compro. Mas quando ele diz: tu vai receber da mão da moabita, essa expressão ali significava: tu vai ter que casar com a moabita. Aí ele diz: não posso. Por quê? Preconceito. Já não aceitou. Não quero. Porque era estrangeira. Aí Boaz: não, eu vou então resgatar.
Então tá aqui era a tradição, né? Tinha que chamar no mínimo 10 anciões, ir para a porta da cidade, onde era resolvido as questões públicas. Tinha ali várias testemunhas, anciões. Boaz só. Então aqui eles tiravam o sapato, né? Tiravam o sapato. Inclusive tinha lei, irmãos. Tinha lei e até era chamada a casa do descalçado, tá? Alguém que não quisesse, vamos supor, faleceu um homem, ficou a viúva e ele tinha um irmão. Então, no caso, era cunhado da viúva e esse cunhado não quisesse cumprir a lei do levirato e dar filhos para aquele homem que morreu, né, da esposa daquele homem que morreu, para honrar a memória daquele homem. Está na Bíblia, irmãos, está na Bíblia. Aquele homem, a mulher ia chegar diante dos anciões, ia tirar o calçado, tá? Ia cuspir no rosto daquele homem, porque ele não queria honrar a lei do levirato. E aí, a partir daquele momento, a casa daquele homem se chamaria Casa do Descalçado. Então, era uma cultura, nós não entendemos, nós não fazemos ideia do que é essa cultura no nosso meio, mas lá, Deus queria honrar a memória do justo. Não era para esquecer. Qual era a mensagem por trás disso? Meu reino é eterno e os meus filhos, eu quero que eles sejam honrados eternamente. E tinha essa cultura entre eles. E aqui, o parente mais próximo não quis e Boaz, ele aceitou. E Boaz não tinha dificuldade, por isso a pureza não exclui a ternura. Não, eu me aproximo dessa estrangeira e eu não vou perder minha fé. Em outras palavras, vocês demais hebreus, que são também parte são o meu povo, é o meu povo, vocês são muito preconceituosos, vocês são muito radicais. E a gente pode se relacionar com as pessoas sem perder a nossa fé, sem contaminar a vida espiritual. E Boaz estava dando esta mensagem. Eu me aproximo da moabita, me aproximo dessa estrangeira e não vai ter problema nenhum para comprometer a minha fé. Quem é maduro na fé, irmãos, sabe se relacionar com as pessoas. Claro, não estou falando aqui de ambientes pecaminosos, de práticas pecaminosas, se envolver, não é isso. Mas se relacionar no dia a dia com as pessoas com sabedoria não vai contaminar a tua vida espiritual. Boaz sabia disso. Confere lá, Ruth 2:9. Letra C. Boaz deu exemplo de respeito e gentileza em um tempo de abusos e preconceitos contra os estrangeiros. Por que você acha? Confere lá Ruth 2, versículo 9, 10 e 22. Por que você acha que Boaz falou para Ruth? Ruth, fique aqui atrás das minhas servas e eu já dei ordem aos homens para ninguém abusar de você. Porque havia preconceito contra os estrangeiros. Próprio Boaz deu ordem, não mexam com essa moça. Porque os hebreus eram preconceituosos e não respeitavam os estrangeiros. O que você acha que significa a palavra gentil? Outra gente. Só que, aos olhos dos hebreus, não era simplesmente outra gente. Era outra gente como o Kiko falava para o seu Madruga. Lembra aquele episódio que tinha o Chaves lá? Como é que o Kiko chamava o seu Madruga? Gentalha, gentalha, gentalha. Os hebreus sempre olharam para as outras gentes com essa perspectiva. Gentalha, não tem importância. Então tinha muito preconceito e o próprio Boaz deu ordens. Não desrespeite essa estrangeira. E ele sabia respeitar e tinha consciência da sua maturidade espiritual para não se contaminar em hipótese alguma com as práticas de qualquer estrangeiro. E, sabendo se relacionar, conquistou. A própria Ruth disse, você tocou o meu coração. Oh, coisa linda. Ruth 2, 9, 10 e 22. Confere lá. Tópico 2. Deus estava agindo. Letra A e letra B. O fato de Ruth achar graça aos olhos de Boaz demonstra o agir de Deus em favor da moabita. Boaz olhou e ela achou graça aos olhos dele. E eu já vou mostrar algo aqui interessante. Olha aqui, ó. Letra B. Confere lá Ruth 2 e 8. Ela achou graça aos olhos dele. Mas por quê? O bom testemunho de Ruth chegou primeiro que ela nos campos de Boaz. O nosso testemunho sempre vai chegar primeiro, irmãos. Por isso que eu digo, as palavras movem, os testemunhos arrastam. Tá? O testemunho fala muito forte. O bom testemunho de Ruth chegou primeiro
do que ela nos campos de Boaz. E ela foi recompensada por isso. Por isso que eu digo que o livro de Ruth é um livro que ensina muito sobre a lei da semeadura. Ela havia dado um bom testemunho de não ter abandonado duas coisas. A sua sogra, já vou mostrar mais à frente aqui, uma caminhada de Moabe até Belém, mais de 100 quilômetros, irmãos. Aquela mulher corria o risco de ser estuprada, de ser assaltada, de ser assassinada, de ser devorada por uma fera. E ela disse, não vou deixar minha sogra voltar sozinha. Não abandonou a sogra. Segundo, não abandonou a fé em Deus. Que a própria sogra levou o pão de Belém, né, o pão do céu para ela. E ela creu e não abandonou. E ela semeou em Moabe e foi colher as bênçãos em Belém. Confere lá Ruth 2:11 e você vai ver ali que Ruth, o testemunho dela chegou primeiro do que ela, lá em Belém. Sensível e espiritual era Boaz. Letra A. A declaração de Boaz em Ruth 2:12 demonstra o quanto ele tinha conhecimento da graça de Deus sobre todos que entregaram suas vidas ao Senhor. Confere lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, tem uma revelação aqui. Lembra que eu disse que a mensagem do Senhor é uma só e aparece em várias partes da Bíblia? O próprio Senhor Jesus disse, aqueles que o Pai me der e vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E Boaz sabia disso. Aqueles que aceitarem a fé, que aceitarem o Deus de Abraão, o Senhor não vai jogar fora, nem que seja moabita, nem que seja estrangeiro. Boaz sabia disso. E Boaz, sabendo disso, ele então declara, lá em Ruth 2:12, você vem se abrigar nas asas dele, é lógico que ele vai te proteger. E você é bem-aventurada por isso. Seja muito bem-vinda. Por isso que ele era sensível e espiritual. Na expressão que ele usa em Ruth 2:12, e concorda com o próprio Senhor Jesus que diz, quem chega até mim não é lançado fora. E Deus não lança fora ninguém que desejar se aproximar dele. Ensine isso para os alunos, viu? Vamos lá. Visão geral. Boaz tratou Ruth com ternura, respeito e sensibilidade espiritual. Agora essa parte 3 aqui é uma bênção, irmãos. Olha só, a colheita de Ruth e sua sobrevivência. A lei da semeadura. Letra A e letra B. Chegou o momento de Ruth colher o que havia plantado ainda em Moabe. Confere lá Ruth 1:16. Ela plantou lá em Moabe. O teu povo é o meu povo. Teu Deus é o meu Deus. Eu não vou te abandonar. Me faça o Senhor alguma coisa se eu te abandonar. Ela estava plantando aonde? Em Moabe. Aqui já fica uma mensagem, viu? Ruth representa a igreja. Moabe representa o mundo. Aqui em Moabe, hoje, eu e você temos que plantar a nossa fé em Deus. Bem plantado. Por quê? Porque lá em Belém, nas mãos de Boaz, todos nós vamos fazer uma maravilhosa colheita. Ensina isso, aleluia, para os teus alunos. Letra B. Quando Ruth decidiu colher na plantação de Boaz, na verdade, chegou o momento de colher todas as sementes de fé que ela havia plantado em favor de sua sogra e também da sua própria fé. Quando ela diz, eu vou colher, isso aqui na linguagem espiritual da Bíblia, irmãos, isso aqui já era Deus dando para ela o aval, tá? Minha filha, chegou a hora de colher mesmo as tuas bênçãos. Chega o momento, viu? Ela plantou chorando lá em Moabe. Ela plantou chorando. A Bíblia dá testemunho que as duas, órfã, infelizmente voltou, né? Mas as duas caíram no choro. Ela plantou chorando. Tem um momento de plantar chorando, mas tem um momento na nossa vida que nós mesmos vamos dizer, eu irei agora colher. Ruth disse, eu vou colher. Lá, Ruth 2:2. Vamos conferir lá, Ruth 2:2. Ela saiu da boca dela. Ruth a Moabita disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei ou colherei espigas. Eu vou colher.
Chega o momento, irmão, na nossa vida que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Chegou o momento de colher. Aleluia, a lei da semeadura. Ela mesma falou, eu vou lá colher. Ruth decidiu colher na plantação de Boaz e, na verdade, chegou o momento de colher todas as sementes de fé que ela havia plantado lá em Moabe, em favor da sua sogra e dela mesma. Ruth 2:2, segundo aos Coríntios 9:6, a lei da semeadura, né? E também, quanto mais semear, mais vai colher. E também Gálatas 6:7. Tudo que o homem plantar, isso vai colher. E fica aqui a mensagem, viu? Plante com lágrimas, né? Os que semeiam com lágrimas voltarão com muitos molhos de bênção que vão colher. 2. Os acasos de Deus. Agora aqui é muito edificante. Redobra a tua atenção. Letra A, B e C. O primeiro sinal da providência divina foi o fato de Ruth escolher aleatoriamente o campo de Boaz para ir trabalhar. Está em Ruth 2:3. Isso ali não foi um acaso, irmãos. Até tem uma expressão que diz assim: na vida do crente não existe coincidência, existe cristocidência. Letra B. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá em Romanos 8:28. Tá? Aqui fica fácil para trocar. Tu faz associação 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8:28. Daí você não esquece. Dessa forma podemos analisar. Agora preste atenção. Todas as coisas cooperam para o bem, né? Nós sabemos. Dessa forma, a gente pode analisar que quando chegou a notícia lá em Moabe que Deus estava novamente abençoando Belém, isso já era uma provisão de Deus em favor do ânimo de Noemi, para que esta decidisse voltar para Belém. Conforme Ruth 1:6. Confere lá, Ruth 1:6. Vou abrir para vocês aqui, irmãos. Numa época que não tinha internet, não tinha jornal, não tinha celular, não tinha rádio, não tinha correio. Irmãos, tinha acontecimentos que se davam em determinadas regiões que nunca chegava a notícia em outro lugar. Nunca. Se chegasse uma notícia de uma região em outro lugar, aquilo era uma grande provisão. E aí, do nada, Noemi está lá, perdeu o marido, perdeu os filhos, do nada. A Bíblia diz que ela, olha lá, Ruth 1:6, então se levantou ela, levantar na Bíblia é sinônimo de recuperação. Então se levantou, estava caída, se levantou ela com as suas noras e voltou. Voltar na Bíblia em muitos textos é bênção. Voltou dos campos de Moabe, porquanto ouviu. Isso aqui foi uma provisão de Deus, irmãos. E é a voz de Deus que nos dá ânimo para agir. Ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. A Bíblia dá testemunho que ela ouviu. E ela ouvir foi uma provisão de Deus. Vou levar a minha mensagem lá em Moabe e vou colocar ânimo no coração de Noemi. Ali o Senhor já estava provendo o seu agir para recuperar e abençoar aquela família. Outra grande provisão de Deus foi o fato, isso aqui a gente também não ouve falar, irmãos. Está nas entrelinhas ali, está no texto, a gente deixa passar, a gente nem vê. Confere lá Ruth 1:14. Aqui, Ruth 1:14, uma provisão de Deus que a gente não vê. Olha só. Outra grande provisão de Deus foi o fato de Ruth se apegar a Noemi e decidir acompanhar sua sogra. Isso foi uma provisão de Deus em favor de Noemi. Em uma jornada de mais de 100 quilômetros, Ruth 1:14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a Noemi. Esse apego ali foi uma provisão de Deus em favor de Noemi. Ela não esperava por isso. Ela ouviu a voz do Senhor, ouviu falar, o Senhor está abençoando Belém,
eu vou me levantar e vou voltar, vou me aproximar dessa bênção. Deus honrou ela por isso. Ah, tu está com desejo de se aproximar de mim, minha serva? Eu vou te honrar por isso. Ô Ruth, você já ouviu falar dessa fé, né? É o Espírito Santo que convence, irmãos. Então, se apega na tua sogra aí. Não solta ela. Isso é uma bênção na vida dela. Ruth foi tão abençoada na vida daquela sogra que as próprias mulheres lá em Belém disseram: ela é melhor do que muitos filhos. Já viu? Testemunho desse? De uma nora? Uma nora foi considerada melhor do que muitos filhos. E o que foi isso? Provisão de Deus a favor de Noemi. Por quê? Porque Noemi decidiu: eu vou voltar e me aproximar do meu Senhor. Eu ouvi falar, eu creio, está lá abençoando, dando pão, eu vou voltar para próximo dele. E Deus honrou ela por isso. Os acasos de Deus, que na verdade não é acaso, mas é provisão de Deus. E aqui eu trouxe para você aqui as provisões do Senhor. Confere lá então, de acordo com a lição, o primeiro sinal escolher o campo de Boaz, que já foi uma provisão de Deus, mas eu trouxe mais provisões de Deus aqui, né? A notícia que chegou lá em Moabe foi uma provisão de Deus, e Ruth ter se apegado a Noemi foi outra provisão de Deus em favor de Noemi. 3. O resultado da colheita. Agora redobra a tua atenção. Não foi da noite para o dia que Ruth foi abençoada se casando com Boaz. Não foi. Quanto tempo levou? Ruth ficou aproximadamente 4 meses trabalhando nos campos de Boaz, até receber o conselho de sua abençoada sogra. E aqui cai por terra, não tem gente que fala mal das sogras. Eu tive o rico privilégio. A minha sogra querida não está mais entre nós, já está com Jesus. Mas eu tive o rico privilégio de ter uma sogra muito abençoada. A minha sogra, 30 anos de convivência que eu tive com ela, nunca me disse um A. E Deus é testemunha. Nunca me disse nada. Sempre palavras de edificação e de respeito, porque ela sabia o relacionamento que eu tinha e tenho com a minha esposa, e ela se sentia segura. Cuida muito bem da minha filha, dos meus netos, não tenho o que falar. Mas ela teria o direito de me aconselhar, de falar. Nunca falou nada. Eu sempre olhei e sempre glorifiquei a Deus. Sou um privilegiado. Tem muitas pessoas aí que falam mal das sogras, mas tem muita sogra abençoada. Eu tive a minha sogra muito abençoada, e a Bíblia dá testemunho que Noemi era uma sogra muito abençoada. Até Noemi dar o conselho, confere lá em Ruth 3, versículo 1 e o versículo 5, passou-se 4 meses aproximadamente. Tá certo que os meses em Israel ali, eles são meio que mediano, né? A metade do mês de março já começa o mês de abril. Tá? E a metade do mês de abril já começa o mês de maio. A metade do mês de maio já começa o mês de junho. Então, no nosso calendário aqui, pega 4 meses. No calendário hebraico, dá quase 3 meses. Mas, em se tratando do nosso calendário, quase 4 meses ela trabalhando até ser abençoada e se casar com Boaz. Então, não foi da noite para o dia. Tá? A gente tem que fazer a nossa parte. E começaram a colher as bênçãos do Senhor que lhe havia preparado por meio de Boaz. Então, Boaz ele era um canal de bênçãos. Confere lá Ruth 3, 10 e 11. Letra B. Como em toda semeadura. Dobra a tua atenção agora. Como em toda semeadura se colhe mais do que se planta, Ruth colheu. Anote aí agora. A lição não traz aqui, eu fiz questão de trazer. Ela colheu, primeiro, a estabilidade para ela e a sua casa. Está lá em Ruth 2 e 23. Segundo, ela colheu a formação de uma nova família, de viúva, ela recebeu um esposo e família e filhos. Está lá em Ruth 4 e 10. Terceiro, ela se tornou bisavó do rei Davi. Está lá em Ruth 4, 21 e 22. E quarto, ela entrou, privilégio de poucos, irmãos, para a genealogia do Senhor Jesus. Está lá em Mateus 1, 1 ao 17. Olhe que colheita sensacional. Como eu disse, toda semeadura a pessoa sempre vai colher mais do que se planta. E por quê?
Que o nosso Deus, ele não é... Aqui no sul a gente usa uma expressão, não sei se aí no norte os irmãos usam, né? Ele não é ridículo. Essa expressão, ridicar. O que é ridicar aqui no sul? A pessoa que ela quer abençoar, mas ela... Não, vou te dar uma benção aí. Pega uma só, tá? Uma só já tá de bom tamanho. Não, irmãos, Deus não é ridículo. Deus, a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela é sacudida, ela é recalcada, ela é transbordante. Ninguém vence Deus em abençoar. Você nunca dará mais a Deus do que Ele dará a ti. Sempre o Senhor vai dar muito a mais, além do que a gente imagina. E foi o que aconteceu na vida de Ruth. E é o que está acontecendo na vida de todos os filhos de Deus, tá? Com toda certeza. Ela colheu muitas bênçãos. E aqui é bênção para o povo de Deus, ó. Sustento e estabilidade, família abençoada, a memória honrada da família, porque ela se tornou bisavó do rei Davi, e ainda Deus aqui estabilizou a honra da sua memória. Entrou na genealogia do Senhor Jesus e nós fazemos parte da família, tá? Do Senhor Jesus, não esqueça disso. Eu e você também estamos. Porque se alguém perguntar para você, ô irmão, por que tem genealogia na Bíblia? Aí tu diz assim, isso aqui é uma mensagem para nós, para que a gente se alegre também em saber de que nós fazemos parte da genealogia do Senhor Jesus. Tá tudo anotadinho. Deus não esquece de ninguém. Tudo na palma da mão de Deus. Os filhos de Deus, a genealogia da família de Deus. Você acha que foi só Ruth que entrou na genealogia do Senhor Jesus? Isso aqui é uma mensagem para nós, irmãos. Eu e você fazemos parte da genealogia do Senhor Jesus. Visão geral, a história de Ruth com Boaz revela a validação da lei, da semeadura e o bom plano de Deus em sua vida e no mundo. E a nossa conclusão, o Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Aleluia! Nós temos aqui os últimos slides, está o questionário respondido e ainda para você ler no final da lição a verdade prática com todos os alunos. Está aqui na sequência. Você pode adquirir os nossos slides. Chegamos ao final. Olha que maravilha, irmãos. Deus tem nos dado a graça, por misericórdia, muito temor no meu coração, eu falo isso. É possível identificar os dons que Deus concede ao cristão? É possível. E só que a gente identifica não para se exaltar, porque a responsabilidade é gigante, viu? Quando você identifica que recebe um dom, não é para se exaltar, não é para te deixar melhor do que qualquer outro, não. Mas é para você trabalhar, produzir. E Deus, por bondade e misericórdia, eu falo com muito temor, Ele tem nos concedido o dom da palavra da ciência, que por meio desse dom você sabe interpretar a Bíblia, e o dom da palavra da sabedoria, saber transmitir esses ensinamentos. E através desses dons, nós elaboramos esses slides para que os irmãos entendam bem a palavra, compreendam bem a lição, que a gente faz a interpretação dos tópicos também, e também tem um recurso visual pedagógico eficaz, que verdadeiramente proporciona ensinamento. Isso aqui, irmãos, é baseado em muita pesquisa, inclusive com programação, neurolinguística, neurociência e psicologia. E teológica, acima de tudo, para que você realmente, na comunicação, na oratória, até tem curso de oratória dentro da Catflix, se você quiser aprender de verdade, principalmente como falar em público, estude esse curso e você consegue entender que na comunicação, muitas das vezes o pouco é muito, tá? Então aqui tem uma linguagem simples, clara e direta. Não tem aqui sobrecarga de informação, que dá uma confusão na cabeça, e não tem poluição visual, que atrapalha o entendimento, não. Aqui tudo contribui para que realmente, vou usar essa expressão aqui, ó, o ensinamento cole na tua mente e você não esquece. Então adquira. O que você faz com R$4 por mês, por semana?
ou R$2 por semana. Dá R$4 e pouquinho, R$2 e pouquinho. O plano, eu aconselho fazer o plano anual, viu? O plano anual fica mais barato. Faz o plano anual, você vai investir ali em torno de R$2 e pouquinho por semana. É muito pequeno o valor. Eu tenho a leveza na minha alma, tenho paz de espírito em saber que não estou explorando ninguém, porque o valor de investimento é muito pequeno pelo alto valor do conhecimento que tem os nossos slides. Então não perca tempo. Faça isso, invista no teu ministério, você vai ser muito recompensado por Deus e vai abençoar muitas vidas. Vamos fazer uma oração, irmãos, para que a gente possa receber as bênçãos do Senhor através dessa colheita que vamos fazer, pois estamos semeando a nossa fé no Senhor e com certeza vamos colher muitas bênçãos, assim como Ruth. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, e te louvamos pelo ensinamento maravilhoso acerca do livro de Ruth, que nos ensina, Pai, a lei da semeadura, os benefícios maravilhosos daqueles que plantam fé com muito amor e temos a certeza que iremos colher grandes bênçãos das tuas mãos. Venha recompensar os teus filhos, cada servo teu no Brasil e no mundo, e que o teu nome continue sendo glorificado. É a bênção que ordenamos no nome de Jesus. Amém e amém. Deixa o teu like nesse vídeo, compartilha esse vídeo, não esqueça, viu? Não esqueça, os irmãos às vezes esquecem de dar o like, me ajuda muito, principalmente ajuda o Espírito Santo a divulgar essa lição, porque o like no vídeo faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Um forte abraço, fique na paz de Cristo Jesus. Amém.